Centro Desportivo da UFOP oferece aulas gratuitas de ginástica artística e de trampolim. Veja também, passeio ciclístico ecológico de Mariana acontece em maio. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre a polêmica lei da terceirização. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre o projeto de lei que regulamenta a terceirização. A Câmara dos Deputados concluiu no último dia 22 a votação do projeto de lei que regulamenta esses contratos. O ponto principal do texto aprovado, que tem gerado bastante polêmica, regulamenta a terceirização de qualquer setor de uma empresa, incluindo a sua atividade principal, que é a chamada atividade fim. O projeto é alvo de críticas e elogios de setores empresariais e trabalhistas. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor da UFOP, especialista em Direito do Trabalho, Roberto da Silva Pimentel. Olá, professor, seja bem-vindo aqui ao Plano Aberto. Olá, Vitor. Professor, eu queria que o senhor, antes de tudo, explicasse para a gente, falasse um pouco como surgiram as leis trabalhistas e como elas funcionam hoje. No Brasil, Vitor, a nossa legislação trabalhista tem como marco fundamental o surgimento, em 1943, da tão falada e conhecida Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ela, CLT, vindo de um momento de ditaduras na Europa, diretamente do texto da Carta del Lavoro, do direito italiano, veio cuidar da força-trabalho no Brasil, até então regida exclusivamente pelo Código Civil. A CLT traz um conjunto de normas protetivas para os trabalhadores contratados pelos empregadores através de uma relação de trabalho subordinada, o chamado vínculo empregatício, e então, configurado o vínculo através dos requisitos que estão no artigo 3º da CLT, ficou estabelecido que toda empresa ou pessoa física que quisesse contratar um empregado deveria fazer essa contratação diretamente. Era uma relação exclusivamente bilateral. O empregador diretamente contratava o seu empregado. E essa forma de contratar foi adotada no Brasil por muitos anos. Chegando a uns anos atrás, aí, em torno dos anos 95, 96, nós começamos a ter alguns problemas no Brasil, especialmente no setor público, onde essa contratação direta, que gerava e gera um número de direitos protetivos considerados excessivos pelas empresas, gerou então uma mudança de tentativa de contratação não mais diretamente da empresa para o seu empregado, essa relação exclusivamente bilateral, porque entenderam os empregadores brasileiros, de empresas de grande porte principalmente, que de repente eles estavam contratando pessoas para exercer atividades que não eram consideradas atividades fundamentais da empresa, que ganhou essa expressão atividade fim. Então, com isso, eles começaram a entender que poderiam contratar uma empresa não especializada naquelas atividades fundamentais da empresa principal, chamada então de empresa tomadora de serviços, e criaram, de forma paralela, uma nova forma de contratação através das empresas chamadas empresas fornecedoras de mão de obra. Por que as empresas passaram a optar por esse tipo de serviço? Sai mais barato para elas? Elas se ausentam das responsabilidades trabalhistas? Por quê? Essa contratação, ela deixou de lado a percepção de todos os direitos que os empregados até então tinham na contratação bilateral, e esses empregados terceirizados, eles ficaram deslocados, sem um sindicato representativo, como metalúrgicos, como bancários, e passaram então a ter direitos
marginais, não aqueles direitos que já eram consagrados via CLT. E daí surgiram, então, as lutas, as brigas, as contendas na Justiça do Trabalho, que acabou gerando essa súmula 331. E essa súmula 331, que está em vigor até hoje, ela determinou e determina que é possível, sim, essa contratação utilizando a empresa fornecedora de mão de obras, já fixando uma relação de 3, a empresa tomadora, a empresa fornecedora e o empregado da fornecedora, com menos direitos do que aqueles empregados contratados diretamente pela empresa tomadora. Isso é terceirização. Então, para o trabalhador, professor, com esse projeto de lei aprovado, o que muda efetivamente? A grande pretensão, verdadeiramente, é acabar com a proteção que a CLT mantém ainda no Brasil. Porque a terceirização, ela vai, aos poucos, rompendo com vários direitos e até, quiçá, com todos os grandes direitos protetivos dos empregados, para que nós voltemos a uma situação anterior de não mais existência da CLT, mas existência do Código Civil regendo as relações de trabalho, sem esse conjunto protetivo. Então, professor, mas os defensores da lei dizem que, com esse projeto, os terceirizados passam a ter os mesmos direitos de um trabalhador que não é terceirizado. Ou seja, eles se igualam. É isso? O prejuízo para os empregados será do presente para o futuro, porque dizer que vai regulamentar uma coisa que não existe, que vai dar cobertura, é uma propaganda enganosa. Não será esta a verdade, porque o que vai acontecer é o enfraquecimento dos sindicatos e, com isso, a perda de direitos até hoje consagrados pelo sistema atual. Qual seria uma alternativa? Porque, olha bem, segundo dados do governo federal, nós temos hoje 12 milhões de trabalhadores terceirizados. O número chega a cerca de 20% dos que têm carteira assinada. Então, por exemplo, se esses trabalhadores terceirizados não passam a ter os mesmos direitos de um trabalhador comum, qual seria a alternativa para eles, então? O ideal é que nós façamos uma releitura, uma readaptação, um reajuste na própria CLT, como está aí, uma reforma da CLT para retirar esse grande formalismo e determinados pontos de rigidez demais, que isso sim é que torna o conflito hoje existente na CLT intolerável. E principalmente porque fala-se muito empregado e empregador e esquece-se que um grande interveniente na relação capital-trabalho, de forma muito agressiva, tributariamente, é o governo. Tanto que no projeto que está em discussão, a presidência da República bateu o pé e disse, eu quero arrecadar. E essa arrecadação que cobra de um lado empregado e cobra de outro lado empregador, isso sim, e uma série de medidas que são criadas administrativas dentro do sistema da proteção da relação de trabalho, e há uma série de coisas outras que impedem, que transtornam o trabalho e passando a dar a impressão que é a CLT que está provocando toda essa crise que nós temos aí. Vitor, eu quero lembrar o seguinte, os nossos queridos empregadores, empresas, quando tiveram e estavam em fase muito lucrativa no Brasil, nunca chamaram o empregado e disseram, tome isso, tome aquilo, nunca dividiram o bolo. Mas na hora do prejuízo, na hora que nós temos toda essa situação econômica que nós sabemos que o Brasil está vivendo, eles querem dizer que o empregado, a CLT, o sistema trabalhista é um dos culpados e inviabiliza o crescimento do Brasil. Não é isso a verdade. Sim, então há como mexer nas leis trabalhistas sem tirar os direitos do trabalhador. É possível, sim. Nós precisamos entrar numa era no Brasil, que ainda não entramos, do companheirismo, do compartilhar. A relação capital-trabalho ela é interdependente. Não há empresa sem empregado e não há empregado sem empresa.
Nós precisamos compatibilizar isso. Nós precisamos fazer com que a economia entenda que todos são partícipes e são necessários para o crescimento, para o desenvolvimento em qualquer área. Ok, professor Roberto Pimentel, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Pois não, Vitor, vamos esperar agora que essa relação capital-trabalho aprenda a se abraçar, para que haja o crescimento dos dois. Vamos esperar, né? E o projeto de lei da terceirização segue agora para votação no Senado e ainda não há uma data para ser discutido. Caso seja modificado, o projeto volta à Câmara. Se não, se os senadores aprovarem o texto de modo integral, o projeto da terceirização segue para aprovação da presidenta Dilma Rousseff. Estão abertas as inscrições para novas turmas de ginástica artística e ginástica de trampolim do programa Escola de Esportes Acrobáticos do Cedufop, o Centro Desportivo da UFOP. Podem participar crianças e adolescentes de Ouro Preto que tenham entre 10 e 15 anos. As inscrições devem ser feitas no ginásio de ginásticas do Cedufop, onde acontecem as aulas no campus Morro do Cruzeiro. Na hora de se inscrever, a presença do responsável é indispensável. E é preciso levar uma cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, do CPF e de um comprovante de residência, do responsável e do participante. Além disso, os alunos devem apresentar a declaração de matrícula e a frequência escolar. O início das aulas está previsto para o dia 26 de maio. As novas turmas terão aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã ou das 2 às 3 da tarde. Vale lembrar que as inscrições vão ficar abertas até o preenchimento de todas as vagas e as aulas são todas de graça. Outras informações você consegue enviando um e-mail para emerson@cedufop.ufop.br. E para baixar a ficha de inscrição é só entrar no nosso blog tvufop.blogspot.com.br. E acontece agora em maio, em Mariana, a 9ª edição do Passeio Ciclístico Ecológico, evento promovido pelo SESI. A idade mínima para participar é de 8 anos. Mas atenção, as crianças precisam de uma autorização ou estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis no momento da inscrição. O passeio acontece no domingo, dia 17 de maio, às 7h30 da manhã. O percurso é de 24 quilômetros. O trajeto se inicia em frente ao SESI, que fica na rua Frei Durão, no centro, e termina no distrito de Ribeirão do Carmo. A primeira pessoa que concluir o percurso vai ganhar uma bicicleta. Na última edição, mais de 300 pessoas participaram. Itens de proteção como capacete, luvas e óculos são indispensáveis, além do protetor solar e muita água. Quer participar? É só ir ao SESI de Mariana e levar 2 litros de leite. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de maio, das 8 da manhã às 6 da tarde. Vale lembrar que o leite arrecadado será doado para algumas instituições de caridade. Outras informações pelo 3557-1041. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.